Que Deus abençoe a todos vocês. E agora nós vamos fazer uma reflexão. E Deus tem uma palavra para você, uma palavra para mim, uma palavra que vem desafiar a gente a crer, a acreditar. Hoje eu quero falar sobre fé, numa perspectiva mais prática e olhando para um episódio bíblico. E aí eu quero partilhar com os irmãos uma situação bíblica que é bem interessante, de alguém que tem uma fé, inclusive que Jesus admira. E o texto que eu quero compartilhar com os queridos está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30. E o texto diz o seguinte: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira de origem cirofenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. O Senhor, a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Glória a Deus. Esse mesmo texto, ele é compartilhado, ele é escrito por Marcos. Aliás, eu estou lendo em Marcos, perdão, queridos, eu li Marcos, não foi? Eu não li Mateus, desculpe. Eu li Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 30. Agora eu quero ler o mesmo texto em Mateus, que agora é Mateus 15, 21 ao 28. Vamos lá, vamos ler o mesmo texto em Mateus, porque as duas leituras, elas se complementam. Mateus 15, 21, começando pelo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje esse texto e a gente fazer uma reflexão sobre fé, sobre essa capacidade que a gente tem de crer, e que não é apenas uma crença, não é apenas um acreditar, mas a fé chega no nosso coração como uma convicção, como uma certeza de que aquilo que não existe vai existir, de que aquilo que eu não vejo vai aparecer, que aquilo que é impossível vai acontecer. Isso é fé. A fé, ela vai além do crer
somente e do acreditar e do desejar. Às vezes a gente deseja uma coisa muito, mas a gente não tem fé. A gente quer muito, mas a gente não tem fé. A gente acredita até que é verdade, mas a gente não tem fé. E a situação é a seguinte, vamos entender o contexto para a gente melhor analisar essa fé da mulher e ao mesmo tempo trazer para nós essa reflexão mais para perto e ver se a gente consegue estimular nossa fé através do exemplo que essa mulher oferece para nós. O texto diz, nos dois textos quando a gente junta, a situação é a seguinte, Jesus veio para a região de Tiro e Sidom, e ele ia caminhando, e essa mulher começou a acompanhar Jesus, e ela começou a gritar, né? Jesus, minha filha está endemoniada, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, eu preciso de ajuda. E os discípulos se incomodaram com aquilo, e Jesus também não deu muita atenção àquela mulher gritando. E aí diz que quando ele chegou na terra de Tiro e Sidom, ele foi para uma casa. Ele se abrigou numa casa, ele despistou a multidão, porque ele disse que ele foi, porque ele não queria ser encontrado, e tudo indica que ele despistou a multidão e entrou numa casa. E aquela mulher, né, não se deu por vencida, ela sondou onde Jesus estava, ela fez uma investigação e descobriu que Jesus estava em determinada casa, e ela foi lá na casa onde Jesus estava escondido. E provavelmente, talvez fosse até uma situação de refeição, não sei, mas ele tinha se abrigado, certamente ele estava lá, talvez até fazendo alguma refeição, e a mulher chega e começa a incomodar Jesus. Jesus, a minha filha está endemoniada, eu vim aqui porque eu sei que o Senhor tem poder para repreender demônios. E Jesus olha para ela, ela não era ela não era judia, e naquele momento, se a gente observar, o ministério de Jesus, ele foi um ministério voltado especificamente para o povo judeu. Mesmo que ele apontava que esse ministério depois ele abriria, certo? Depois ele ia ser para todo mundo. E a expressão que Jesus usa é exatamente essa em Mateus, em Marcos, aliás. Ele diz assim, olha, não é interessante eu dar comida para os cachorros, enquanto a família não está farta. Enquanto os judeus ainda não se fartarem, enquanto eu não explicar direitinho e eu não estabelecer esse ministério entre os judeus, eu não vou abrir para os gentios. Porque a promessa é que nós seremos incluídos a partir do momento que Jesus ressuscitasse, que Jesus morresse e que o ministério fosse, que a igreja fosse instalada. Mas aí aquela mulher estava antecipando a inclusão dos gentios no ministério de Jesus. E Jesus quebra uma regra, inclusive estabelecida pela natureza do seu próprio ministério, que era um ministério voltado para os judeus. Mas a mulher diz, Senhor, eu sei disso, mas enquanto os filhos, enquanto a família está na mesa se fartando, aquelas migalhinhas que caem, os cachorros vão comendo. Então, me deixe eu comer apenas essas migalhas. Eu posso, pelo menos, comer as migalhas, porque eu sei que as migalhas dessa comida que os judeus estão se fartando é suficiente para suprir a necessidade da minha filha que está endemoniada. Veja quanto é grande a fé dessa mulher. Ela diz assim, eu não quero nem que o Senhor use o mesmo critério ou a mesma a quantidade de alimento ou de fé que o Senhor está usando para os judeus. Eu quero apenas um pouquinho. Eu quero apenas a migalha que cai da mesa. Eu quero apenas algo que sobra. E diz que Jesus ficou extremamente admirado com a fé daquela mulher. E ele diz, mulher, eu nunca vi uma fé tão grande quanto a sua. E tem duas situações que acontece isso, de Jesus se admirar com a fé. Essa situação da mulher filha fenícia, e outra é a situação de um centurião romano. Engraçado que os dois
foram personagens não judeus. Jesus não se admirou muito com a fé dos judeus, apesar que tem algum momento que ele faz menção de que a pessoa tem fé. Ele diz, segundo a sua fé, já que você acredita, então ele devolve, reconhecendo que as pessoas que o procuravam tinham fé, mas ele não se admirava. Uma situação que aconteceu com o judeu mais próxima, que ele fez alguma menção de admiração, é com aquele episódio dos 4 homens que traz um paralítico, que ele está pregando em uma residência, e aí tem muita gente, e os 4 homens sobem no telhado, abrem um buraco no telhado e desce o paralítico através de uma maca. E naquele momento Jesus acha interessante a fé daqueles homens, né? E diz que ele olha e reconhece a fé deles, mas não ainda assim, vocês têm uma grande fé. Ele não chega a dizer essa expressão. Mas nas 2 situações que Jesus admira a fé, acontece exatamente com pessoas não judias. Uma é com essa mulher que é Ciro-fenícia e outra é com o centurião romano. Então, estabelecido aqui a compreensão do texto e o que aconteceu no fato, o que é que a gente pode aprender e o que é que a gente tem como lição para nós nessa noite? A gente pode aprender com essa mulher algumas coisas. Primeiro, essa mulher, ela creu porque ela ouviu falar. Ela foi tocada pela mensagem. Ela ouviu falar que Jesus estava curando, que Jesus estava expulsando demônios, e ela, quando escutou a notícia, ela não pestanejou. Ela disse, eu vou atrás desse homem, porque ela creu. A mulher já creu antes. É interessante fazer uma reflexão nisso, porque a fé não é algo automático. A fé não é uma coisa que nasce porque a gente tem uma doença, não é? A fé não é uma coisa que nasce porque a gente está precisando. A fé não é uma coisa que nasce porque a gente quer. A fé, ela é produto de uma base teórica, de uma informação. Você acredita, você crê, você absorve uma realidade. E a mulher absorveu a realidade da época, que era: Jesus tem poder para expulsar demônio. Jesus tem poder para resolver o meu problema. Jesus tem poder para fazer o que eu não posso fazer. E ela vai exatamente imbuída com essa fé que já foi gerada nela antes dela chegar onde Jesus estava. A fé faz a gente acreditar, mas a fé faz a gente também sair do seu lugar e ir aonde eu preciso ir. A fé, ela não é algo que chega na gente como um sentimento ou como uma sensação, e que onde eu estou eu não saio, eu não me movo, eu não faço nada. A fé, ela opera. Ela instiga a gente a sair do nosso lugar e ir aonde a gente acredita que onde a coisa vai acontecer. Tiago, escrevendo aos irmãos da sua época, ele vai dizer que a fé que não se apresenta com ações, ela é uma fé morta. Porque a fé impreterivelmente, ela se manifesta através de atos, de ações, de coisas visíveis. Eu me movimento. E aquela mulher, se é Ciro-fenícia, então ela sai da sua região, certo? E ela vem para Tiro e Sidom. É onde Jesus estava em Tiro, na região de Sidom. E ela sai da sua terra e ela vem para Sidom, e imbuída com essa fé, com essa crença convicta de que se eu me encontrar com Jesus, eu sei que Ele vai curar a minha filha.
Não é fé toda vez que a gente diz que crê, mas a gente não se move. Às vezes a gente tem aquele desejo tão profundo, aquela vontade, não é? Aquele sonho de querer, de conquistar, de buscar, de ficar bom, de acontecer, mas é só uma vontade, um desejo. E aí a gente pode comparar até com uma situação prática. Vamos imaginar que alguém tem muito desejo de se formar, né? Os jovens aqui que estão cooperando com a gente, vocês têm muita vontade de se formar em medicina, né, João? Tem não? E em quê? Ainda está decidindo? Mas vamos lá, vamos imaginar que alguém quer se... João Vitor cortou meio barato aqui. Não é possível que alguém queira se formar em medicina. Aí você tem um desejo muito forte. Vamos imaginar, Luana está fazendo o quê? Enfermagem? Pronto, Luana está mais próxima. Luana quer muito se tornar enfermeira. Mas Luana não sai de Jucurutu, Luana não faz um vestibular, um Enem, Luana não faz uma seleção em nenhuma faculdade particular, Luana não faz nada. Então Luana não quer. Aliás, ela não acredita nesse sonho, ela só tem vontade. Mas quando a gente acredita, quando a gente tem fé nos nossos sonhos, que também é fé, a gente se move, né? Aí faz como Luana. Luana deixa Jucurutu, mesmo com a gente sabendo com as dificuldades que ela tem, mas ela vai para Natal, vai morar sozinha lá com alguém, porque ela está buscando o sonho. Da mesma forma da Alessandro, que está em Natal também, né, buscando o seu sonho. Isso é movimentar-se. A fé faz a gente sair do lugar de conforto. Que foi o que essa mulher fez. Saiu da sua zona de conforto, saiu da sua região e se locomoveu até Sidom. Mas a fé, ela não só se movimenta, né? Ela não só vai. Ela também interpela. Ela vai, a fé, ela tem uma capacidade muito grande de argumentar. A fé argumenta, a fé não se cala, a fé não aceita o não como a resposta. Eu creio, Jesus, que eu saí da Síria, crendo que o Senhor ia curar minha filha, e eu não vou sair daqui se o Senhor não curar minha filha. Não, mas não é para vocês que eu vim. Eu vim para os judeus. Não é seu tempo ainda, espera um pouquinho. Depois da ressurreição, vocês se incluem. Não! Senhor, se eu não posso comer do alimento principal, então me dá as migalhas. Percebe o poder de argumentação que a fé tinha? Que a fé daquela mulher tinha? Ela não se calou. Jesus deu uma resposta para ela e ela contrapôs-se, colocando Jesus no canto de parede. Na verdade foi isso. Não é para tu, não é para você agora. É, Senhor, sabe por quê? Porque o cachorrinho come das migalhas. Então, deixa eu comer as migalhas. Porque tem migalha aí, não tem? Jesus disse, gente, que coisa linda. Que mulher de fé. E o que faz Jesus se impressionar é exatamente o contraponto que ela apresenta para Jesus. É porque ela é capaz de fazer um contraponto tão bem feito que Jesus fica sem saída. Porque a fé dela, a fé por si só, ela já impacta Deus, ela já impacta Jesus. Mas naquele momento, a resposta da mulher também impactou Jesus, porque foi uma resposta muito bem organizada. Foi um argumento que não tinha, que Jesus ficou sem saída. E Jesus disse, é verdade. É verdade. Então, mulher, como você tem fé, e sua fé é muito grande, vá, que a tua filha vai estar curada. E o texto diz que desde aquele momento, a filha dela já ficou curada da possessão demoníaca que ela tinha. Provavelmente a menina tinha epilepsia,
né? E naquele momento havia uma concepção entre as pessoas que a epilepsia era demônio. E era uma concepção cultural, certo? E Jesus apenas fez o milagre. Jesus não foi questionar com a mulher, não, claro, sua filha não tem demônio, sua filha tem... Não, vá que a sua filha vai estar curada. E ele usou a palavra curada, não é? Aparentemente, demônio não se cura, né? Porque demônio não é uma doença exatamente. Mas havia essa concepção da época. E Jesus atende aquela mulher porque aquela mulher foi capaz de se contrapor, de argumento. Então, a segunda reflexão que eu quero fazer é que a fé, ela não aceita o não como resposta. E a gente vai olhar na Bíblia muitos casos de homens e mulheres que resistiram à não resposta de Deus, se eu posso dizer isso, né? A Bíblia diz que Deus não atrasa, nem adianta, Ele dá no tempo certo. Mas é verdade também que às vezes Deus dá apenas porque a gente insiste. Jesus disse isso. Pedi, e dá-se-vos-á. Bata com força, e a porta vai se abrir. E Jesus conta inclusive uma parábola. Existia um juiz iníquo numa cidade que era muito terrível. Esse juiz não temia a Deus nem aos homens. E aí havia uma mulherzinha viúva, pobre, que tinha uma causa, e ela levou essa causa para o juiz, e o juiz não deu bola para ela. Mas ela acreditava que aquele juiz era capaz de resolver o seu caso, porque ela tinha fé na capacidade do juiz, naquilo que o juiz podia fazer. E disse que essa mulherzinha insistiu, e perturbou, e azucrinou tanto o juiz, daquele juiz, que ele resolveu atender, e Deus, eu vou logo me livrar dessa mulher, e vou resolver o problema dela. Aí Jesus conclui: se o juiz iníquo é capaz de atender por um pedido insistente, imagine Deus também o que Ele não faz se a gente não desistir de buscar e de fazer a oração insistente na presença dEle por aquilo que a gente quer. Percebe? Então há essa possibilidade. Às vezes Deus o milagre não está disponível. Mas a minha fé faz ele aparecer pela minha insistência, pela minha busca. Glória a Deus. Então nós aprendemos que a fé faz a gente se movimentar e que a fé faz a gente argumentar e não aceitar o não como resposta. Eu acho que esses dois elementos são extremamente importantes para que a gente seja estimulado na nossa fé. Certo? Então que o Espírito Santo nessa noite, ele venha fazer a gente olhar para essa mulher, olhar para o exemplo dela, né? E também buscar no Senhor essa fé que vem pelo ouvir a palavra, pelo conhecer a palavra. E aí nós não podemos reclamar que não temos acesso à palavra teórica. Nós temos. Aliás, nós refletimos três coisas, né? A mulher ouviu e creu. A mulher creu e se movimentou. A mulher se movimentou e argumentou, não aceitando o não como resposta. Então, esses três elementos são muito importantes para que a nossa fé seja estimulada. Está precisando de crer? Então, querido, leia. Se informe, não é? Busque informação a respeito de Jesus. Conheça Jesus, porque a sua fé só vai ser estimulada quando você conhecer Jesus. Quanto mais você conhecer de Jesus, mais você vai ter uma fé estimulada. E aí, tendo a sua fé estimulada e ela se tornando uma realidade, você vai se movimentar através dela. E quando você começar a se movimentar através dela, você vai começar a entender que as coisas que não acontecem podem acontecer através da sua oração e da sua persistência. Tá bom? Que o Espírito Santo se encarregue de nos convencer e que todos sejam abençoados. Glória a Deus.